Yeah. Yeah. Salve tropinha, como vocês estão? Tá tudo de boa? Tamo de volta para mais um vídeo aqui no canal Lucrando Agora Tips com os melhores palpites e bilhetes para esse sábado, dia 12/7/2025. Mas eu tô peço, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, tá esperando o que? Se inscreva e ative o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo, porque tem vídeo todos os dias com os melhores palpites e bilhetes para vocês, ok? Não esquece de comentar bastante o que você tá achando do nosso conteúdo, dos nossos palpites e bilhetes. Deixa o like para estar nos ajudando. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que gosta de bilhetes simples e fáceis, ok? Nossos bilhetes aí são bem tranquilos aí. E não esquece de hypar muito esse vídeo, pois hypando o vídeo, você ajuda nosso canal a ser recomendado cada vez mais pelo YouTube. E nossa família vai estar crescendo cada vez mais. Então compartilha pra gente chegar à marca de 6.000 inscritos. Falta pouquinho, cara. Então eu conto muito com você. Então muito obrigado, hein? Então bora lá fazer os melhores palpites e bilhetes para esse sábado. Bora lá! Maravilha, já selecionei os jogos para esse sábado, são mais de 29 jogos para a gente estar utilizando, mas antes, bora mostrar os resultados de ontem dos nossos bilhetes, ok? Fizemos apenas 2 bilhetes, graças a Deus quebramos essa sequência ruim que a gente pegou aí nesses últimos dias, e os 2 bilhetes de ontem deram win 100% de aproveitamento, ok? O primeiro bilhete tá aparecendo em sua telinha. Utilizamos jogos simples e fáceis, bateu tranquilamente, tô muito contente. E o segundo bilhete também tá aparecendo em sua tela, cara. Outro win simples e fácil, cara. Olha que belezura, ok? Então isso me deixa muito contente. Acabamos com aquela sequência ruim que pegamos, pois, cara, vocês mesmos sabem que nosso canal tem uma assertividade muito alta com esses bilhetes, cara. Então, infelizmente, a gente pegou essa sequência ruim. É bem raro isso acontecer. É a primeira vez que acontece desde quando eu comecei a fazer esses bilhetes. Vocês que acompanham desde o início sabem muito bem disso. No máximo a gente tinha 1 ou 2 dias ruins e o restante era só win. Mas esse sábado e domingo foi complicado, pegamos muito 0 a 0. Mas graças a Deus quebramos ontem essa sequência ruim. E hoje bora fazer muitos bilhetes, porque, cara, coisa boa, velho. A grade tá recheada de jogos Brasileirão, MLS, Série B e muito mais. Então bora lá começar aqui. Começamos com a Liga Japonesa, segunda divisão. Vou tentar ser o mais breve possível nas análises para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Temos aqui o Mito enfrentando a equipe do Toyama. Mito é o primeiro colocado da segunda divisão japonesa, vai enfrentar o 16º colocado. Mito vem de 5 vitórias nos últimos 6 jogos aqui e um empate, cara. A equipe do Mito não tá de brincadeira. E ele marcou nos últimos 5 confrontos contra a equipe do Toyama. O time do Mito não tá de brincadeira. E para esse jogo, eu tô querendo buscar um golzinho na partida ou um golzinho a favor da equipe da casa do Mito, pro Mito marcar jogando contra o Toyama, beleza? Além do jogo do Mito, o segundo colocado, o Vegeta Sendai, ok? Com 40 pontos, vai enfrentar o 13º, o Fujiwara. Jogo aqui para também um golzinho. O over 1,5 também tá interessante, mas eu quero buscar um golzinho na partida aqui. Tá bem interessante, ó, um gol na partida. E a questão de handicap, a gente pode buscar talvez um handicap mais 2 para a equipe do Vegeta Sendai, ou para ele não tomar 3 gols da equipe da casa, também seria uma boa, ok? Mas eu acho que eu vou buscar mais o handicap mais 2 para a equipe visitante. Tá muito bonito, tá favorável, não tá ruim não, beleza? Além do jogo do Vegeta Sendai, temos aqui pela Liga Romena esse jogo
hoje às 3h30 da tarde, o FCSB enfrentando a equipe do Remastard, ok? Essa liga é interessante, Caetano liberou cartões, olha que coisa boa, hein? Liberou o mercado de cartões e escanteios com linha abaixo, então a gente pode buscar mercado de escanteios. O último jogo do FCSB saiu 10 cantos, teve um que saiu 10 cantos novamente, mais um jogo na casa do FCSB saindo 10 cantos, jogo pra gente buscar gol do time da casa, da equipe do FCSB, e buscar cantos aqui também, ou apenas um golzinho na partida também tá interessante. A questão de cartões, talvez pro time da casa não ter uma expulsão, mas vai depender muito da odd. Se a odd estiver alta a gente pega, se ela estiver baixa não compensa, beleza? Então vamos lá, nosso primeiro bilhete, vamos utilizar esses 3 jogos, jogo do Mito, Fujueta e FCSB, bora lá! Maravilha, tropinha, fiz aqui nosso primeiro bilhetinho, ó, jogo do FCSB, coloquei para sair um gol na partida e 6 escanteios, jogo do Mito, pro Mito marcar jogando em casa, jogo do Fujueta versus Vegeta Sendai, jogo para sair um gol e para a equipe do Fujueta não meter 4 gols na equipe do Vegeta, ok? Temos aqui um bilhete com odd 1.53, favorável, dá pra gente buscar esse win, eu gostei desse bilhete, e vocês, o que acharam? Tá legal ou não tá? Bora lá fazer mais um bilhete utilizando os outros jogos. Bora lá! Maravilha, pela Liga Argentina a gente tem aqui a equipe do Rosário Central enfrentando o Godoy Cruz. Últimos 5 jogos saíram gols aí, tanto nas partidas do Rosário Central aqui e do Godoy Cruz, dá pra gente buscar o que? Buscar um golzinho na partida talvez, ou o mais importante, buscar cartões para ambos os times receber um cartãozinho, vem batendo tranquilamente essa odd aqui, cara. Então esse mercado de ambos os times receber um cartãozinho tá interessante, beleza? Dá pra gente buscar. A questão de handicap, talvez aqui buscar under gols pra equipe do Godoy Cruz, pra ele não meter 3 gols no Rosário Central, seria uma boa, ou buscar aqui um handicap mais 2 a favor da equipe da casa, também é interessante. Esse jogo às 4 da tarde. Também às 4 da tarde, a gente tem o Novo Horizontino jogando contra a equipe aqui do América. O Novo Horizontino, que o último confronto empatou 0-0 com o Botafogo, empatou com o Amazonas 1-1 e perdeu do Operário por 2-0. A equipe do Novo Horizontino não vem bem, cara. Já era para ele ter assumido essa liderança dos tempos aqui. Então, dos últimos 9 pontos disputados, ele só ganhou 2. Então, não vem muito bem. Últimos 2 jogos entre América e Novo Horizontino, bateu o over 1,5 e saiu gol em todos, cara. Então, dá pra gente buscar aqui um golzinho na partida, arriscar um gol no jogo e buscar aqui, pra ser sincero, eu tô acreditando que talvez um handicap a favor da equipe da América. A América não vem tão bem assim na competição, mas quando perde é por no máximo 1-0. Ele tomou 3-0 do Avaí, 2-0 do Remo, 4-0 do Atlético Mineiro, mas não foi pela Série B. O Novo Horizontino também vem bem. Dá pra gente buscar ou um handicap mais 3 pro América ou mais 12 pro Novo Horizontino, mas eu acho que o mais 2 é bem mais interessante, ok? Tem bem mais valor. Teve um jogo aqui recente entre América e Vila Nova, onde o América tava ganhando 1-0, aí o Vila Nova teve um jogador expulso, isso ajudou bastante o Vila Nova tomar essa goleada, mas acredito que seja bem mais favorável pro Novo Horizontino. A gente pode buscar para ambos os times receber um cartão ou handicap mais 2 pro Novo Horizontino e gol na partida tem valor, beleza? Temos aqui Universidade de Chile enfrentando a equipe do Colo-Colo, jogão, últimos 5 jogos under, só 4 aqui que 4 under e 1 bateu o over 1,5, então jogos não vêm também. O que eu poderia buscar aqui nessa partida é talvez um handicap a favor da equipe do Chile, da Universidade de Chile, um handicap mais 2. Mas o que eu tava querendo buscar é cartões para ambos os times receber
um cartãozinho vem batendo tranquilamente. Se liberar esse mercado, a gente utiliza. Se não liberar, a gente não utiliza, beleza? Pela Liga Colombiana, a equipe do Tolima vai enfrentar o Deportivo Pasto. Últimos 5 jogos do Tolima bateu o over 1,5 e os últimos 5 jogos do Deportivo Pasto, 4 deles bateu o over 1,5 e um saiu apenas um golzinho. E os últimos 5 confrontos entre Tolima e Deportivo Pasto, todos os jogos bateram a linha de over 1,5. Então para esse jogo eu vou buscar um golzinho. Tá pagando 1,15, tá, mas eu vou buscar, cara, tem valor. O Tolima fora de casa vem muito bem, então vou buscar um golzinho aqui a favor da equipe aqui, não do Tolima, mas em si da partida, eu acho bem mais favorável. A questão de handicap eu fico de fora, pois o Deportivo Pasto vem muito bem em casa, então nesse caso eu vou buscar apenas gols, beleza? Então bora lá fazer mais um bilhete utilizando esses 4 jogos: Rosário Central, a Novo Horizontino e América, Universidade de Chile e o jogo do Tolima. Bora lá! Maravilha, fiz aqui nosso bilhetinho. Eu nem precisei utilizar o jogo do Universidade de Chile Colo-Colo. A odd tava 1,05 para ambos os times receber um cartão. Só precisei utilizar os 3 jogos aqui: o do Rosário Central, o do Novo Horizontino e América e do Tolima versus Deportivo Pasto. Então ficou dessa maneira o nosso bilhete: Rosário Central e Godoy Cruz, ambos os times receberam um cartão. Grêmio e América Mineiro aqui, Novo Horizontino e América Mineiro, para sair um golzinho na partida, e o do Tolima e Deportivo Pasto para sair um golzinho também na partida. Temos aqui um bilhete com odd 1,53, tá bonito, tá favorável, tem valor na minha percepção, hein? Então bora lá fazer mais um bilhete utilizando os outros jogos. Bora lá! Maravilha, pela Liga do Equador, a gente tem aqui nada mais nada menos que Manta e Católica aqui, cara. Então o Manta vai receber a Católica. Manta tá na zona de rebaixamento, a Católica tá na 8ª colocação. Últimos 5 jogos entre eles, saiu um golzinho, ok? Mas ambos os times não vêm tão bem. Dos últimos 5 jogos, a Católica só venceu um. A mesma coisa o Manta, então os times não vêm tão bem assim. Na casa do Manta, os confrontos contra a Católica, o Manta vem levando até com um pouquinho melhor. Tem uma vitória, 2 empates, tem 2 derrotas, não vem tão ruim assim não. Para esse jogo, eu tava querendo buscar um golzinho na partida e handicap mais 2 a favor da Católica. Mas é um jogo que tá muito feio, cara. Eu acho que talvez eu remova esse jogo. Não acho o mercado tão interessante. Talvez para ambos os times receber um cartãozinho, ó. Se liberar, a gente pode até utilizar. A gente pega um golzinho e ambos os times receber um cartão. Agora a questão de handicap, assim, eu acho que eu não vou utilizar. Então esse jogo da Católica talvez a gente descarte, beleza? Vamos lá, temos aqui Flamengo e São Paulo aqui, volta do Brasileirão. Flamengo tá na 1ª colocação com 24 pontos, logo atrás o Cruzeiro com 24 e o Bragantino com 23 e o Palmeiras com 22, o Bahia com 21 e minha seleção aqui, o Fluminense com 20. Então são os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro. O São Paulo tá na 14ª colocação. Últimos 5 jogos entre Flamengo e São Paulo, só bateu over 1,5 em 2 e o restante foi under, 1-0 aqui São Paulo em 2024 e 1-0 em 2023. Então o confronto entre os últimos 5 jogos, o Flamengo só venceu 1. Então para esse jogo na casa do Flamengo, todos saíram golzinhos, ok? Todos saíram gols na casa do Flamengo. Dá pra gente buscar o que? Um golzinho na partida, tá pagando 1,8. Bora ver cantos aqui nesse jogo. O último jogo 9-1 em cantos. Deixa eu ver o outro aqui, foi 7 cantos aqui. Deixa eu ver contra o São Paulo aqui. Saiu 10 cantos. É um jogo que a gente pode buscar um golzinho na partida e cantos na partida, tá legal. A questão de cartões para ambos os times receber um cartãozinho é interessante, mas complica aqui um pouco, porque tem jogos que são under em cartões. Então o que eu poderia buscar é talvez pro Flamengo não ter uma expulsão, não ter um cartão vermelho, seria uma boa aí também, beleza? Além do jogo do Flamengo, também pelo Brasileirão, a gente tem o Vitória, que tá na 12ª
16ª colocação e é confronto direto contra o primeiro time na zona, que é o Internacional, ambos empatados com 11 pontos, e o Vitória passa em critério de desempate. Últimos 5 jogos desde 2018, 4 deles bateu o 9,5 e todos saíram gols. Na casa da Inter, o Internacional marcou nos últimos 4 confrontos e teve uma derrota em 2016, ok? Pro Vitória aqui de 1-0. Então o jogo, pra gente buscar um golzinho também, dá pra sair ou buscar a favor do Internacional aqui. Um handicap mais 2 seria uma boa também. Internacional vem bem dentro de casa. Fora de casa, o máximo que o Vitória venceu aqui foi 4-0 contra o Atlético de Alagoinhas, ok? Foi pelo Campeonato Baiano. A última vitória fora de casa do meu querido Vitória foi contra o Cerro Largo por 1-0 depois disso. Então jogo pra gente buscar gol na partida, handicap a favor da equipe da Internacional e também aqui talvez para ambos os times receber um cartãozinho seja uma boa. Últimos 2 jogos aqui bateu essa linha, deixa eu ver, na casa do Inter pela Copa do Brasil também bateu essa linha. Dá pra gente buscar gols e handicap a favor do Internacional, beleza? Além do jogo do Internacional, também pela Liga Argentina, a gente tem o Instituto enfrentando a equipe do Gimnasia La Plata. O último confronto 3-0 Instituto, mas o que eu quero buscar nessa partida é cartões para ambos os times receber um cartãozinho. Bateu nos últimos 4, deixa eu ver, não, teve um aqui que não bateu, foi pela Copa, deixa eu ver, pela Liga Profissional bateu. Dá pra gente buscar ambos os times receber um cartãozinho, tá interessante, beleza? Bora ver mais um jogo aqui também pela Liga Argentina. Temos aqui o Belgrano enfrentando a equipe do Huracan. O último jogo bateu essa linha de ambos os times receber um cartão. Em 2024 bateu, em 2023 bateu também essa linha a pulso, mas bateu. Deixa eu ver, em 2018 aqui essa linha também bateu. Dá pra gente arriscar, buscar para ambos os times receber um cartãozinho, tá interessante, tem valor, dá pra dar uma arriscadinha aí, não tá ruim não, no jogo do Huracan e Belgrano. Então bora lá fazer mais um bilhete utilizando esses 5 jogos, o do Católica, Flamengo, Vitória e Inter, Instituto e Huracan. O jogo que não tiver tão favorável a gente remove, beleza? Então bora lá. Maravilha, fiz aqui nosso bilhetinho, ficou dessa seguinte maneira, ó. Jogo do Huracan e Belgrano, para ambos os times receber um cartãozinho. Jogo do Flamengo e São Paulo, para sair um gol na partida e para o Flamengo não ter um jogador expulso. E o jogo do Internacional e Vitória, para sair um golzinho na partida, ok? Temos um bilhete com odd cravada 1.50. Comenta aí o que vocês acharam desse bilhete. Volta do Brasileirão aí, cara. Tô muito contente, a grade tá recheada de jogos. Vai tá dando pra gente fazer muitos bilhetes, ok? Então bora lá fazer mais um bilhete utilizando os outros jogos. Bora lá. Maravilha, também pelo Brasileirão a gente tem o clássico carioca, Vasco e Botafogo. O último jogo foi 1-0 Vasco, em 2024 3-0 Botafogo, em 2024 1-1 e assim sucessivamente. Saiu gol em todos os últimos jogos. Na casa do Vasco, ó, os últimos 5 confrontos saiu gol, ok? Foram under em 3 e saiu gol em todos. Cara, Botafogo vem under fora de casa, velho. Vem 6 jogos seguidos sem bater o over 1,5. Esse é meu medo. Para esse confronto, eu tô querendo buscar aqui um handicap mais 2 a favor da equipe do Fogão. Acredito que o Botafogo não perca por 2-0 do Vasco aí, apesar do Vasco ter ganhado do Melgar 3-0, do Fortaleza. Acredito que o Botafogo consiga segurar a equipe vascaína, então handicap mais 2 a favor do Botafogo seria uma boa. Para ambos os times receber um cartãozinho também seria interessante, se tratando de um clássico aí. Só que teve jogos aqui onde essa linha não bateu, isso me preocupa um pouco, ok? Me preocupa um pouco, mas aqui não tá ruim não, velho, não tá ruim não, dá pra gente buscar handicap mais 2 Botafogo, talvez acima de 4,5 cantos, 5,5 cantos, seja uma boa, não tá ruim não, dá pra gente arriscar. Temos aqui Paysandu versus Atlético Goianiense, confronto aqui
dos times que tá na parte de baixo da tabela. O Paysandu tá na 18ª, o Atlético na 19ª colocação. O Atlético fora de casa não vem tão bem. Contra o Paysandu em 2018 meteu 5-2, perdeu em 2015 por 2-0. É um confronto que tá com uma carinha de 0-0. Para esse jogo, o Atlético é o time aí zebra da partida. Pra ser sincero, eu tô querendo buscar aqui talvez um handicap a favor da equipe goiana, velho. Acredito que o Atlético não perca por 2-0. 2 gols de diferença, na verdade, pro Paysandu. Ele pode perder por 1-0, 2-1, mas por 2 gols de diferença, acredito que não. Então, eu tô querendo buscar aqui um handicap mais 2 pro Atlético Goianiense ou under gols pra equipe do Paysandu, seria uma boa. A questão de cartões, bora ver. Último confronto bateu. Contra o Avaí aqui no Clássico, bateu também. Deixa eu ver, foi? Bateu. Deixa eu ver contra o Ferroviário. Saiu essa linha de ambos os times receber um cartãozinho. Contra o Remo, contra o Botafogo de São Paulo, contra o Cuiabá, que também a linha bateu. Bora ver o Atlético Goianiense. Contra o CRB, bateu a pulso no finalzinho, mas bateu. Contra o Vila Nova, bateu. Contra o Volta Redonda também bateu essa linha. Contra o Coritiba aqui, bateu no finalzinho, mas bateu a linha. Deixa eu ver os outros jogos aqui. Contra o Coritiba e contra o Atlético Paranaense também bateu a linha. Então os últimos 5 confrontos, ambos os times receberam um cartão, tanto o Paysandu quanto o Atlético Goianiense. Então dá pra gente buscar essas opções a nosso favor, ok? Pela Liga do Equador temos a LDU enfrentando o Emelec. A LDU vai jogar em casa, marcou contra o Emelec nos últimos 5 confrontos e venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Confronto para LDU marcar, tá na 3ª colocação, vai pegar o Emelec, que não vem tão bem aqui na competição. O último jogo o Emelec ganhou de 1-0, mas foi jogando em casa, a LDU ganhou outro. É um confronto onde a LDU é favorito. Eu tô querendo buscar um golzinho na partida da LDU e under gols talvez para a equipe do Emelec, ok? Então bora lá, já temos 3 jogos aqui. Deixa eu ver esse jogo do Boyacá Chico versus Bucaramanga. Últimos 5 jogos saíram um golzinho. Deixa eu ver. Talvez seja um jogo que dê pra gente buscar um golzinho pelo menos, hein? Tá interessante, dá pra gente utilizar aqui esse jogo da Liga Colombiana, um golzinho aí na partida. Então vamos lá fazer mais um bilhete. Maravilha, fiz aqui nosso bilhetinho, deixa eu mostrar pra vocês, ó, jogo da LDU pra sair um golzinho na partida, jogo do Bucaramanga pra sair um golzinho na partida, jogo do Botafogo, handicap mais 2 pra equipe do Botafogo, e o jogo base aqui, o jogo do Paysandu e Atlético Goianiense, pra ambos os times receber um cartãozinho e handicap mais 3 pra equipe do Goianiense, pra ele não perder por 3 gols de diferença. Temos aqui um bilhete com odd 1.52, tá legal, dá pra gente buscar esse green. Claro que eu utilizei 4 jogos, 2 deles aí jogos pesados, Clássico Carioca, Paysandu e o Goianiense aqui. Então jogos pesados aí, principalmente jogos de ligas que oscilam bastante, mas tá bem interessante esse bilhete, ok? Então bora lá fazer mais um bilhete utilizando os outros jogos, bora lá. Maravilha, pela Série B também temos aqui Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Goiás. O Goiás já podia ter embalado aí, já podia ter assumido a liderança tranquila aí da Série B, já estaria com 6 pontos de diferença, mas entregou alguns jogos, cara. Goiás vacilou, perdeu em casa pro Lanterninha Atlético, perdeu pro CRB, isso custou caro pro Goiás. Últimos 5 jogos entre Goiás e Atlético Paranaense, saiu gol em todos e o over 1,5 bateu nos últimos 4 confrontos. Na casa do Atlético, o over 1,5 vem batendo desde 2015, cara, então muito bom aqui. O Atlético jogando em casa vem under. Últimos 5 jogos só bateu o over 1,5 em apenas um contra o Remo, cara. Então jogo pra poucos gols, ok? Apesar dos últimos confrontos aqui ter saído bastante gols. Para esse jogo eu tô querendo buscar pelo menos um golzinho
na partida. E a questão de handicap, nem tanto. A questão de cartões aqui, eu tomo um pouquinho de cuidado, velho. Os jogos estão vindo bem under aqui nesses confrontos entre Goiás e Atlético Paranaense. Se eu fosse buscar alguma coisa, eu poderia buscar talvez aqui pro Atlético não ter uma expulsão aqui, dar uma arriscada, principalmente com os últimos confrontos. O Atlético jogando em casa, ele não teve expulsão. A última expulsão foi contra o Atlético Goianiense, mas foi do técnico Aldair Hellmann, isso mesmo, foi do técnico, então não conta. Então dá pra gente buscar essa questão de cartões e gols aqui na partida do Atlético. Aí a gente vai juntar com jogos da MLS. Olha, temos aqui Cincinnati enfrentando a equipe do Columbus Crew, confronto do primeiro contra o quarto colocado. Últimos jogos aqui, 4 deles saíram um golzinho, apenas um não saiu. Esse confronto aqui, eu tô querendo buscar o que? Talvez um handicap a favor da equipe do Cincinnati. Acredito que o Cincinnati não perca por 2 gols de diferença para a equipe do Columbus Crew, principalmente que o Cincinnati vai jogar em casa. O time vem muito brabo. E os últimos 5 confrontos, 2 empates de 2-2, uma vitória por 3-2, outro empate de 2-2 e um empate de 0-0. Então a equipe do Cincinnati vem muito bem. Dá pra gente buscar esse handicap a favor da equipe do Cincinnati e buscar também para ele não ter um jogador expulso, talvez seja interessante. Essa liga da MLS tem poucas expulsões, dá pra gente buscar, beleza? Além do jogo do Cincinnati, temos aqui a equipe do Orlando enfrentando o Montreal. Orlando tá na 6ª colocação, vai enfrentar o lanterninha da conferência Leste, na verdade, Conferência Leste, ambos da Conferência Leste, jogando em casa aqui, ele vem levando a melhor. Então é outro jogo que a gente pode buscar ou o gol na partida, ou a questão de expulsão também é interessante, para ele não ter uma expulsão no jogo, tem valor. Então o que vocês acham? Tá legal ou não tá? É um time que tem poucos cartões, uma média de poucos cartões. Dá pra gente buscar para ele não ter uma expulsão na partida. Além do jogo aqui do Orlando City, também temos a equipe do Philadelphia enfrentando o New York Bulls, também pela Conferência Leste, ok? Confronto aqui onde o Philadelphia é o 3º colocado com 40 pontos, vai enfrentar a equipe do New York com 30 pontos, que tá na 8ª colocação. Últimos 5 jogos saiu gol em 4, a equipe aqui do Philadelphia vem de 3 jogos under, então os últimos jogos aqui do Philadelphia não vem tão bem. Para esse confronto, outro confronto onde a gente pode buscar handicap a favor do time da casa, ou para ele não ter uma expulsão, também é interessante, vem com a média boa e poucas expulsões e poucos cartões aqui, dá pra gente buscar, ok? Então bora lá fazer nosso bilhete utilizando esses 4 jogos: Atlético, Cincinnati, Orlando City e Philadelphia versus New York Red Bulls. Bora lá. Maravilha, fiz aqui nosso bilhetinho, deixa eu mostrar pra vocês, cara. Vamos lá, ó. Jogo do Atlético Paranaense versus Goiás, jogo para sair um golzinho na partida e pro Atlético não ter uma expulsão. Jogo do Cincinnati, handicap mais 2 aqui na partida pro Cincinnati não perder por 2 gols de diferença. Jogo do Orlando City, coloquei para o Orlando não ter um cartão vermelho na partida, você pode remover esse jogo, só coloquei para ficar com odd mais alta, mas você pode remover. E o jogo do Philadelphia, handicap mais 2 para a equipe do Philadelphia, o Philadelphia não perder por 2 gols de diferença para a equipe do New York Bulls, ok? Temos um bilhete com odd 1.55, você pode remover o jogo do Orlando City, que vai ficar com a odd legal também, ok? Então tá feito o nosso bilhetinho, bora lá fazer mais um bilhete, que a gente ainda tem muitos jogos para estar utilizando, bora lá! Maravilha, a gente ainda tem mais de 10 jogos para estar utilizando. Vamos lá, temos aqui o Racing jogando às 8h45 contra a equipe do Barraca Central. O Racing, que deixa eu mostrar aqui a abertura aqui no Campeonato Argentino, ele ficou na 3ª colocação. Em 16 jogos marcou 26, tomou 16 gols e a equipe do Barraca Central ficou na 7ª colocação, ok? Para esse jogo do Racing, eu tava querendo buscar um golzinho na partida pelo menos, ou
um gol a favor da equipe do Racing. O time vem muito bem jogando dentro de casa. O último confronto contra o Platense ele marcou, terminou 1-1. Então para esse jogo, um golzinho da equipe do Racing seria uma boa também. A questão de cartões eu não vou utilizar muito, cara. Teve um confronto aí onde saiu apenas 2 cartões, por isso é legal a gente ficar de fora nessa questão de cartões. Talvez a gente poderia até arriscar para ele não ter um jogador expulso, mas sabe como é Liga Argentina. Liga Argentina, qualquer besteirinha é pancadaria, então a gente vai ficar de fora, beleza? Vamos lá, jogo do Racing, a gente busca ou gol do Racing ou gol na partida. Temos aqui Nashville versus Inter Miami, confronto do segundo contra o quinto colocado da Conferência Leste. Inter Miami tem o melhor ataque da competição com 42 gols. Para esse confronto, o over 1,5 é o mais favorável pra gente, cara. Tá muito legal. O over 1,5 tá pagando 1,17. Dá pra gente buscar. A questão de handicap também, talvez um handicap mais 2 a favor da equipe da Inter Miami seria uma boa, mas a equipe do Nashville vem muito bem fora de casa. Por isso é legal a gente buscar apenas gols. A questão de cartões, deixa eu ver o que a gente faz. Para cartões, talvez para a equipe da Inter Miami não ter um jogador expulso seria uma boa também, beleza? Além do jogo da Inter Miami, temos aqui pelo Brasileirão Bahia e Atlético Mineiro. Os últimos 5 jogos entre Bahia e Atlético Mineiro saíram gols. Bahia vem muito bem dentro de casa, vem um total de 5 vitórias seguidas contra o Vitória e contra o Paysandu, São Paulo, Náutico e Fortaleza. E a última derrota foi contra o Nacional. Para esse confronto, um golzinho na partida tá favorável. A questão de handicap, o Bahia vem levando a melhor contra o Atlético Mineiro. Nos últimos 5 confrontos na casa do Bahia, na Fonte Nova, Bahia venceu no total 4 e perdeu apenas 1. Então jogo pro Bahia aí, um handicap mais 2 ou gol na partida seria uma boa também, beleza? Temos aqui no total 3 joguinhos aqui interessantes, dá pra gente utilizar. Bora lá fazer mais um bilhete. Maravilha, tá feito aqui nosso bilhete. Utilizamos o jogo da Inter Miami. O over 1,5 é nosso jogo base aí, então tem que sair 2 golzinhos. O jogo base do bilhete é esse, 2 golzinhos aí, ok? E o jogo do Bahia e do Racing, ambos os jogos para sair um golzinho. Temos aqui um bilhete com a de cravada 1,49. Eu poderia utilizar outra opção, mas por conta de um odd 1,01, tá legal, tá bonito. Então tá feito aí nosso bilhetinho. O que vocês acharam, cara? Esse bilhete tá legal, não tá feio não, hein? Então bora lá fazer mais um bilhete utilizando os outros jogos. Bora lá. Maravilha, a gente ainda tem total 5 jogos, 4 deles sendo da MLS. Vamos lá, vamos analisar jogo por jogo. Temos aqui o Austin enfrentando a equipe do New Grand Evolution, confronto da Conferência Oeste contra a Conferência Leste, que é o 11º colocado versus aqui o 9º colocado da competição. Não teve confrontos entre eles, o último confronto aí o New Grand venceu por 1-0 e em 2023 teve empate de 2-2. Para esse jogo, um golzinho tá interessante. A questão de handicap é complicado, pois ainda não teve confrontos na casa do Austin. Esse é o primeiro confronto entre eles. Para esse jogo, eu tava querendo arriscar, para ser sincero, um handicap mais 2 a favor da equipe do Austin, mas é uma equipe que marca poucos gols, então achei bem mais interessante a gente buscar para ele não ter um jogador expulso. Achei bem mais legal, tem valor, ok? Então pro Austin não ter um jogador expulso tá bem mais favorável, dá pra gente buscar, ok? Caso a gente não ache interessante, a gente descarta esse jogo. Temos aqui a equipe do Chicago Fire enfrentando o San Diego FC. A equipe de bombeiros aqui da Conferência Leste vai enfrentar o da Conferência Oeste, cara, jogão. Últimos jogos entre eles, não teve confronto ainda, primeira vez se enfrentando. Esse confronto aqui, eu tava querendo buscar um handicap talvez a favor da equipe do San Diego, que vem melhor em sua conferência do que a equipe do Chicago Fire, ok? San Diego tem 44 gols marcados e 29 sofridos contra 36 gols sofridos da equipe do Chicago Fire. Então um jogo interessante, dá pra gente buscar handicap ou talvez até para a equipe do Chicago Fire não ter um jogador expulso. Não tá ruim não, dá pra gente arriscar alguma coisa.
A equipe do Seattle Sounders vai enfrentar aqui o Sport Kansas City. Últimos 5 jogos saíram gols aí, e a questão de cartões dá pra gente utilizar também, beleza? Jogando fora de casa, a equipe do Seattle Sounders vem bem mais chatinha. É uma equipe que tem uma média até que razoável aqui de gols, uma equipe que marca muitos gols. Dá pra gente buscar alguma coisa, cara, dá pra gente buscar alguma coisa. Essa MLS sai bastante gols, ok? Então talvez um golzinho aqui, cartões aqui também seja interessante. Temos aqui pela Liga Mexicana, Santos Laguna versus UNAM, confronto aqui, primeira rodada da Liga Mexicana, abertura, últimos 5 jogos, bateu a linha de over 1,5, é um confronto para sair pelo menos um golzinho, e a equipe aqui do UNAM, nos confrontos mais recentes contra o Santos Laguna, tomou alguns golzinhos bestas, hein? Esse joguinho tá com cara de 2 gols, cara, tá com cara de 2 gols, últimos jogos foram over, dá pra gente arriscar um possível over 1,5, talvez seja interessante, ou buscar aqui um handicap mais 3 para a equipe da casa, ok? Principalmente que os últimos confrontos aqui, a equipe da casa deu mais trabalho que a equipe do UNAM. Talvez um handicap mais 3 seja uma boa, ok? Infelizmente aqui no encerramento tomou uma goleada 4-0 aqui contra o Tijuana e tal, mas a equipe da casa contra o UNAM vem melhor. Então dá pra gente buscar ou over 1,5, um handicap mais 3 para a equipe da casa. Também pela MLS, temos aqui o Real Salt Lake enfrentando o Houston Dynamo. Últimos 5 jogos bateu a linha de over 1,5, e na casa do Real Salt Lake ele vem até que bem contra a equipe do Houston. Então jogo para sair um golzinho. A questão de cartões eu ia buscar a favor do Salt Lake para ele não ter um jogador expulso. Eu achei bem interessante. Então a gente busca um gol na partida, e para não ter um jogador expulso aí, o Salt Lake, beleza? Então bora lá fazer nosso bilhetinho utilizando esses 5 jogos, bora lá. Maravilha, fizemos aqui nosso último bilhete, só utilizei 3 jogos aqui, deixa eu mostrar para vocês. Jogo do Santos Lagunas e Pumas, coloquei o over 1,5, ok, na partida, jogo base do nosso bilhete. Jogo do Salt Lake versus Houston Dynamo, jogo para sair um golzinho e pro Real Salt Lake não ter uma expulsão. E o jogo do Kansas versus Seattle Sounders, para sair um golzinho na partida. Temos aqui um bilhete com odd 1,57, o bilhete ficou com odd alta. Ficou legal, gostei demais desse bilhete, tá muito favorável, dá pra gente buscar, beleza? E vocês, o que acharam dos bilhetes? Comenta aí nos comentários, não esquece de se inscrever no canal, é muito importante pra gente chegar à marca de 6.000 familiares, 6.000 inscritos aqui. Convido os amigos aí pra fazer parte dessa família, deixa o like, comenta o que você achou dos nossos bilhetes. É uma coisa que eu esqueci de falar com vocês, que tem gente que tá comentando e pelo que eu vi o comentário tá sendo excluído. Eu não sei se é alguma coisa automática do YouTube aí, mas se você comentou e seu comentário sumiu, comenta de novo, ok? Não fica sem comentar, comenta aí bastante aí, deixa nos comentários o que você tá achando dos nossos bilhetes, do nosso método aí que a gente tá utilizando de análise, como você tá fazendo, comenta aí e não esquece de hypar muito esse vídeo, nos ajuda muito. É verdade, cara, quanto mais você hype esse vídeo, mais o YouTube vai recomendar para outras pessoas e nossa família vai estar aumentando cada vez mais. Imagina aí nosso canal com 50, 100 mil inscritos e você desde o início do canal, cara, que coisa boa. Então comenta bastante aí e hypa muito esse vídeo. Muito obrigado, hein? Então até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, tropinha, tamo junto, família.